Receitas de mim, uma série em que eu conto todas as passagens que se deram na minha vida até que chegasse até esse momento, né, de Drica aqui. Então, aqui a gente está te trazendo histórias de quando eu trabalhei em 2013 num restaurante estrelado em Sydney, né? Fui para a Austrália para fazer Le Cordon Bleu e viver uma experiência diferente do Brasil, diferente em termos de gastronomia, queria me expandir, queria expandir os meus conhecimentos, queria expandir a minha cultura. E aí então fui para a Austrália, né, ganhei uma bolsa, fui para a Austrália fazer Le Cordon Bleu e trabalhei num restaurante estrelado. Então é essa passagem que eu estou contando aqui para vocês, tá? O último episódio eu terminei até bastante emocionada de contar para vocês o tanto que eu estava sofrendo preconceito, né? De uma mulher que trabalhava comigo ali, Coriander. Se você não está chegando aqui agora de paraquedas, perdeu os últimos, assiste os últimos episódios, assiste os 5 primeiros episódios que você vai entender toda essa história até agora. Bom, aconteceu que Coriander rasgou meu papelzinho, né? E eu tive que me virar com a minha cabeça naquele dia. Tá, me virei, tudo bem, né? Eu fazia outro papelzinho, não era questão do papelzinho, né? Eram outras questões que estavam ali relacionadas com aquilo. E aí o que aconteceu, né? Então, não sei se foi por sorte, o que foi. Eu estava trabalhando, lembra que eu falei que eu trabalhava de manhã e à noite, né? Então, o que aconteceu? Existe uma divisão de chefes, né? Então, tem o chefe executivo e tem os chefes de parti. Tem o chefe executivo, tem um outro chefe que eu esqueci o nome, e aí tem os chefes de parti. Os chefes de parti são essa mulher, essa Coriander era uma chefe de parti. Ela é responsável por entregar os pratos para o chefe, então ela coordena toda a equipe atrás para entregar os pratos para o chefe, tá? E aí então nessa equipe dela estava trabalhando eu e ela, e aí tinha outra mulher que era chefe de parti à noite, essa que era a Coriander Júnior, que eu tô chamando, que me ajudava, né? E aí entrou mais uma pessoa no time, então a Coriander mãe, que já me odiava, puxou então essa pessoa para trabalhar com ela e me jogou para trabalhar com a Coriander Júnior, que eu estava me dando bem com ela. E aí eu então, que fazia o dia inteiro, passei a fazer só à noite. Tá, tudo bem, né? Eu ia receber menos, mas eu ia aprender mais. Então eu fiquei feliz também com isso. Então quando eu cheguei para trabalhar no outro dia, eu não estava na escala. É assim que você fica sabendo, entendeu? Eu não estava na escala. Daí eu fui perguntar, aí disseram, ah não, você está na escala da noite. Tá, fui embora para casa, voltei para a escala da noite e feliz de trabalhar com a Coriander Júnior. E aí foi, cara, ela foi me ensinando tudo, sabe? Ela foi me ensinando absolutamente tudo e eu fui aos poucos entendendo como que funcionava aquele restaurante, estava já me sentindo confortável, já estava gostoso o ambiente de trabalho de novo, sabe? Já estava interessante, né? E aí ela às vezes quando tinha pouco movimento, né? Tinha pouca salada, ela me mandava para outra área para eu fazer as lulas, para fazer outras coisas, para eu aprender. Ela me mandava para outras pessoas, ó, vai ali com aquele cara ali agora, ajuda ele ali que você vai aprendendo como é que funciona a área dele, porque ela já pensava, cara, essa mulher vai crescer aqui dentro, ela vai precisar passar por todas as áreas, né? Então, assim foi, né? E daí tava fazendo amizade, então, com outras pessoas, né, e tal. E eu contei para vocês o que estava acontecendo na minha vida pessoal, que eu estava morando com aquele casal de brasileiros, né? E que acontece? Que acontece, né? A maioria dos restaurantes ali me pagavam em dinheiro, não o Mister Wong. O Mister Wong me pagava na conta, mas a maioria dos restaurantes pagava em dinheiro por semana. Então, até que eu pudesse ir a um banco, depositar, e às vezes eu precisava de dinheiro, dinheiro mesmo, tipo aluguel eu pagava em dinheiro, várias coisas eu pagava em dinheiro. Então, o que acontecia? Chegava o dinheiro da semana, eu guardava em casa, né? Não depositava no banco, porque eu ia precisar. Pois é, só que eu não tinha muita segurança, né, de onde eu poderia guardar. Antes eu morava com os gringos, depois fui morar com esses brasileiros. E aí eu fiz o quê? Eu enfiei no meio do travesseiro. Então tinha um saquinho onde eu enfiava no meio do travesseiro. Tipo, só eu sabia, né? Só eu sabia, teoricamente. Cheguei em casa um dia, né, e me dei conta de que... Bom, e aí eu cheguei em casa um dia e o cara tava dentro do meu quarto. Aí eu, o que você tá fazendo aí? Ele falou, eu fui passar uma vassoura, passar um aspirador aqui pra você. Achei aquilo meio estranho e comecei a observar. E aí comecei a me sentir roubada, que é o que eu comentei no último episódio. Eles realmente estavam me roubando, né? Então, a partir daquele momento que eu vi que eles estavam me roubando, eu também não queria causar, por quê? Porque eu não tinha para onde ir, né? Então, eu tinha que achar um lugar para eu ir com calma,
para depois eu falar alguma coisa, se fosse para falar no caso, né? E aí achei uma casa, então fui morar com outro amigo, que é Matheus Valverde, maravilhoso. Fui morar com ele, que era da minha escola, da Le Cordon Bleu. Ele alugava um quarto na casa de um velho lá, que alugava uns quartos e eu dormia com ele. Fui morar com ele. E aí, então a gente dormia nesse quarto, dividia esse quarto. E eu, cara, ia trabalhar, voltava. E aí teve um dia que eu voltei para casa e eu tava muito excitada, muito enérgica, muito diferente, né? E eu senti realmente isso durante o trabalho. Eu falei, nossa, será que eu tô muito feliz assim? E isso tá me deixando tão feliz, né? Tão pra cima, tanto, com tanta estação e tal, não sei o quê. E aí, cheguei em casa e não parava de falar. E falando com o Matheus, não parava de falar. Ele falou, cara, são 2 horas da manhã, você não para de falar, tem alguma coisa estranha. Olha no meu olho. Quando eu olhei, ele olhou no meu olho, ele falou, te deram cocaína. Aí eu falei, quê? Ele falou, olha, não toma mais nada nesse restaurante. Não toma café, não toma chá. O que você tomou hoje? Eu falei, não, realmente o chefe me deu, né? Teve um chefe lá de parti, que assim, tinha o chefe do chefe de parti, entendeu? Daí esse chefe do chefe de parti tinha me dado mesmo um cafezinho naquele dia. Daí ele falou, então, esse cara colocou cocaína nesse café. Isso é uma prática comum, tá? Em restaurantes, você não sabe, não sabia. Então, não toma mais, não aceita mais o café. Aí eu falei, tá bom, né? Claro, também eu não queria, imagina, né? Nada a ver, nada a ver. Assim, pelo amor de Deus, né, cara? E aí, tá, eu tava trabalhando, fui lá trabalhar e tal. E ele me ofereceu o cafezinho e eu não aceitei. E aí, bom, passaram-se alguns dias e ele brincava muito comigo, ele falava muito comigo, ele estava sempre brincando comigo, ele estava sempre trazendo alguma coisa de brincadeira para mim ali. Algumas vezes eram umas brincadeiras desconfortáveis, fazendo piada com brasileiro, fazendo piada com latino e tal, mas tudo bem, homem, a gente já está acostumado, não é verdade? E aí quando foi, ele chegou e voltou assim e falou assim para mim, eu esqueci meu celular no banheiro, você se importa de ir lá buscar para mim? Achei um abuso ele me pedir para ir buscar o celular dele no banheiro, mas eu falei, ai cara, eu vou lá porque esse cara é super chato, ele é o chefe de todo mundo, é melhor eu ir, né? Aí eu fui até o banheiro, que eu cheguei no banheiro, tava o celular dele, 2 carreiras de cocaína. Aí eu fiquei pensando, será que eu jogo essa cocaína no lixo, no vaso, e finjo que cheirei, né? Falei, cara, não vou fingir que eu sou uma pessoa que eu não sou, né? Já tô aqui suportando coisa demais. Eu não vou aceitar droga e não vou aceitar que me deem droga e, enfim, é isso. E aí, então eu deixei o celular lá, voltei e falei para ele, chefe, te agradeço, obrigada, mas eu não gosto disso. Ele falou nada, foi embora, pegou o celular dele, foi lá no banheiro, pegou o celular, voltou para mim, voltou assim e falou assim, you are on my blacklist. Tipo, você tá na minha lista negra. Que? E aí, de novo, né? De novo, eu fiquei, tipo, totalmente desestabilizada. Eu falei, cara, não é possível. Agora que eu tava começando a me integrar no negócio, acontece essa situação. Aí cheguei em casa, falei com o Matheus, aí eu já tinha com quem falar, né? Já era diferente. Já tinha com quem falar, falei com o Matheus. Ele falou, cara, é isso que acontece, né? Restaurante estrelado. Começa a procurar outro trabalho para você, porque esses caras vão te cortar. Desse jeito, se você não topou o esquema deles, é isso. E aí eu entendi, né, por que eles aguentavam tantas horas, né? E essa é uma prática muito comum em restaurante, muito comum. Muito comum em restaurante estrelado, muito comum em outros restaurantes, né? Realmente eles cheiram para aguentar o tranco, né? E aí o Matheus me deu um livro, que era exatamente do Alain Ducasse, contando a vida dele, contando exatamente isso. Quanto ele cheirou cocaína no começo da vida dele, né?
o quanto a cocaína fez parte de todas as criações, de tudo que ele teve no começo da carreira. E aí o Matheus me deu esse livro, eu li, entendi, e aí de novo me veio aquele questionamento, cara, o que eu tô fazendo? Tô saindo de uma carreira sólida na engenharia para entrar nesse buraco aqui, que sei lá o que é, né? Droga, sendo maltratada, sofrendo preconceito, muitas e muitas coisas, assim. Me questionei e é isso, eu fui trabalhar no restaurante, continuei trabalhando no restaurante, né, mais alguns dias, mas é isso, depois desse dia que aconteceu essa cena, eles começaram a me jogar para várias outras áreas, né, cada hora eles me jogavam para uma área, então eu não tinha mais uma área fixa que nem eu tinha antes com a Coriander, e aí foi minando, assim, né? Foi ficando cada vez mais complexo trabalhar ali, foi ficando cada vez mais difícil. Eu estava indo, cada hora estava numa área, não sabia direito o que era para fazer, me sentia meio perdida, né? E daí um dia saindo, fui tomar um café com a Coriander Júnior, né? Ela me chamou, falou: "Ah, você vai fazer o que agora?" Eu falei: "Ah, ia dar uma volta." Ela falou: "Não, vamos tomar um café, né? Topa tomar um café comigo?" Aí eu falei: "Topo, né?" Daí contei pra ela essa cena que tinha acontecido. Ela falou: "Ah, ainda bem que você me contou, não sabia do que tinha acontecido, né? Realmente esse cara faz isso, né? Isso já aconteceu com outras pessoas aqui dentro. Ele só me pediu para que eu não te colocasse mais sempre comigo. E aí eu podia te pedir de vez em quando, então eu tive que colocar outra pessoa para estar ali variando junto com você e você ia fazer outras áreas. Mas eu não entendi o porquê que ele tinha feito isso com você, já que você estava indo tão bem trabalhando comigo, né?" E daí eu contei pra ela, eu sei que não sei o que ela fez, conversou com a Coriander mãe, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que aconteceu ali. Quando eu voltei, tava eu de volta com a Coriander mãe. Até achei melhor nesse momento, sabe? Porque eu tava tão perdida, cada hora num lugar, e com aquele cara, toda hora que ele passava por mim, ele era muito grosso, sabe? Sempre dava alguma coisa, e eu já tava bem incomodada. E aí fui trabalhar de novo, então, com a Coriander mãe, né? Cheguei toda feliz, daquele jeito que vocês já sabem como é Drica. E aí eu não tinha nem ideia o que ia acontecer. Não tinha nem ideia. Mas estava lá trabalhando, né, bem feliz. E aí teve um determinado momento da noite em que ela nunca, a primeira coisa que eu ia falar, ela nunca ia na câmera fria, ela sempre me mandava ir, né? E aí teve um dia que ela falou: vou na câmera fria e já volto. Se sair algum pedido, não faz nada. Eu falei: tá bom. Aí ela foi, eu tinha acabado de ir, ela tinha acabado de pedir para eu ir. Aí depois ela falou: vou na câmera fria e já volto. Daí eu: tá bom. Aí quando ela voltou, ela falou: saiu algum pedido? Eu falei: não. Ela falou: então agora você precisa ir até a câmera fria ver o que você aprontou. Aí eu falei: nossa, eu sou bem estabanada, né, gente? Eu sou meio estabanada. Então, eu sempre ficava com muito medo de derrubar alguma coisa. Sempre tinha esse medo, estava sempre preocupada. Então, eu entrava na câmera fria, eu via, estava tudo muito organizado, pegava o que eu tinha que pegar e saía delicadamente, olhando para todos os lados, ver se eu tinha derrubado alguma coisa. Sempre tinha esse cuidado, porque eu sou estabanada mesmo. Sou uma pessoa que às vezes passo e pá, derrubo o negócio. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei na câmera fria e tinha um balde de ginger oil, que é um óleo que demora 24 horas para fazer, que ele ficava sendo feito exatamente no fogão, do lado da onde eu fritava uns negócios lá que tinha que fritar. E aí tinha mas era um negócio assim, ó, que era tipo, vai, dessa altura aqui, vai, assim, eu tô sentada, né? Então, era um negócio que batia na minha cintura, né? Todo mundo usava. E ele ficava num lugarzinho assim, que eu não tive acesso àquele lugar. Nessa passagem ali, eu não passei por ali. E ela derrubou o ginger oil dentro da câmera fria e falou para mim que tinha sido eu. E eu não tinha que falar, né? Ela falou: foi você. Eu cheguei na câmera fria e estava assim. Só tem como ter sido você.
pra mim ficou muito claro que ela tava me sabotando, tava de sacanagem. Ela já tava de sacanagem há muito tempo comigo. Aí depois daquela história de blacklist lá, eu achei que ela tinha agora ficado gente boa, sei lá, não sei o que tinha acontecido. Mas, não, ela derrubou o negócio e falou que tinha sido eu. Cara, falei, tá bom. Então, ela falou, você vai ter que limpar. Eu falei, tá bom. Aí ela, só que assim, a câmera fria não é a gente que limpa. São os kitchen hand, são as pessoas que lavam louça, né? Então eu falei pra ela, tá bom, vou pedir ajuda pros kitchen hand. Que é eles que limpam a câmera fria. Ela falou, não, dessa vez não. Dessa vez não, você vai limpar. Isso era no começo da noite, no começo do serviço, sabe? E então ela estava querendo me tirar do serviço. Tá, tudo bem, não tem problema, né? Vou passar a noite aqui limpando isso. Peguei o casaco de usar dentro da câmera fria, porque se você vai ficar mais do que, acho que é 3 minutos a lei, dentro da câmera fria, você precisa vestir o casaco. Daí peguei o casaco, no que eu peguei o casaco, ela falou, sem casaco. Ai, cara, tá. Lá fui eu limpar aquele óleo, né? E passei a noite toda limpando aquele óleo. Mas aquele era um óleo que era feito por uma equipe que trabalhava na madrugada, que ficava fazendo a noite inteira. E ele era feito para todas as pessoas que trabalhavam ali. Então era era o único produto que todo mundo usava. Todo mundo, todas as áreas. E o que aconteceu? Todo mundo ia na câmera fria toda hora, né? Pegar as coisas. Era geladeira. Câmera fria é uma geladeira. Né? Não sei se você sabe disso, mas como é uma geladeira gigante, do tamanho de um quarto. E aí todo mundo entrava na câmera fria toda hora. Então, quando as pessoas entravam na câmera fria, elas abriam a câmera fria e me davam conta de que eu estava agachada no chão limpando aquele óleo. E aí todo mundo falava, como você derrubou isso? Que burra! Tava todo mundo com pressa, tava na hora do serviço. Que burra, como é que você derrubou isso? Como é que você derrubou isso? Como é que você fez isso? Nossa, foi ela, ai, que palhaçada. Todo mundo, o restaurante inteiro, assim, ó, bufando que eu tava ali limpando o negócio, que eu tinha derrubado, que eu não tinha derrubado o negócio, né? Daí... Bom, é isso. Foi esse o blacklist que o cara me botou. Foi essa sabotagem desse tamanho desse mundo que fizeram comigo ali nesse restaurante e que, claro, ali acabou, né? Depois dali, eu mesma não quis mais ir trabalhar, né? Por mais que eu tivesse um emprego num restaurante estrelado, não fazia sentido eu ser tratada como eu estava sendo tratada, né? E humilhada e tal, e daí, então, mandei uma mensagem para o chefe, dizendo que obrigada pela oportunidade, mas não vou mais, né? E foi assim que se encerrou essa história nesse restaurante. Mas não encerrou a história da Coriander, porque nada, tudo tá sempre entrelaçado, sabe? Tá sempre alguma coisa acontece que a gente depois descobre o que é. Vou contar para você no próximo episódio. Você vai entender exatamente o que aconteceu nessa cabeça dessa Coriander e por que ela fez tudo isso comigo. Vou te contar.